General, eu concordo com o senhor em gênero, número e grau, porque os ucranianos operam a partir de BTGs, né, que pressupõe o apoio aproximado, pelo menos um teto, né, que a gente chama de teto, né, um controle ali, a superioridade aérea local, ou pelo menos ela dividir. E a manobra de armas combinadas não funciona se o senhor não tiver, pelo menos, a paridade em termos de defesa aérea. E com isso, nós, expondo o equipamento ocidental, nós chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, né, eles não apresentam um desempenho elevado no campo de batalha. Essa é a primeira coisa. O Leopard eu sempre disse que o Leopard era superestimado, e ele se mostrou em relação aos mísseis anticarros e até a táticas bem comuns dos russos, que nós sabemos, nós que somos infantes, a gente faz isso, aprende isso logo no período básico. E é isso que eu gostaria de perguntar. Será que essa abordagem ocidental da guerra da Ucrânia e ensinar para os ucranianos e dar um equipamento velho, e veja bem, os russos não usaram o seu melhor. Eles praticamente estão guardando lá os T-90, o que eles têm de melhor na retaguarda, eventualmente usam alguma coisa quando aparece, por exemplo, quando apareceram os Leopard, eles foram lá com os T-80, nem os T-90. E o senhor não acha que há uma certa decepção com o desempenho desse equipamento ocidental e da maneira, né, como nós combatemos o que eu digo, né, a manobra, né, por armas combinadas, que os russos também usam. Os russos usam, mas só que de uma maneira muito mais eficiente que os ucranianos e com o assessoramento da OTAN. Eu sinceramente, fiquei surpreso com a baixa eficiência de combate. Como é que o senhor analisa esse aspecto? Ora bem, em termos da manobra de armas combinadas, como estava a ser feita, não podia, pura e simplesmente. Houve dois aspectos em que os ucranianos e o Ocidente menosprezou a capacidade dos russos. Sobretudo o lançamento das minas, os campos minados que eram feitos expeditamente por lançamento na própria altura que eles iniciavam os seus avanços, eram lançados campos de minas à sua frente. E eles, pura e simplesmente, não tinham hipótese, com os meios que dispunham, de fazer uma limpeza eficaz desses campos de minas. Depois, como não tinham a tal proteção aérea que referiu e bem, os helicópteros russos com os Kornet, que têm um alcance muito grande em termos de armas anticarro, fizeram ali uma mortandade, não é? Depois, o próprio emprego destes materiais, sem treinarem a manobra ao nível das grandes unidades, o que nós víamos era pequenos grupos, em vez de grandes unidades com montes, com muitos carros e muitas unidades muitos blindados de combate de infantaria, muitas viaturas de combate de infantaria. Não, o que acontecia era pequenas unidades, escalão companhia, vinha uma companhia hoje, outra companhia amanhã. O máximo que eu vi no terreno foram 2 companhias, um batalhão menos, como nós dizemos. E, portanto, isso era pura e simplesmente carne para canhão. Depois, a não utilização, o facto de menosprezar aquele aprendizado que os russos fizeram, foi muito mau. Mais se crescermos a isto, os problemas, obviamente, os problemas logísticos, a complexidade da manobra logística que os ucranianos tinham que ter, porque com viaturas de tipos diferentes, de origens diferentes, viaturas de rodas a trabalharem com viaturas de lagartas, a composição das unidades, eu estranhei alguma composição de algumas unidades, aquelas viaturas
Max Pro, que são viaturas mais para combater insurgências do que para o combate convencional que se estava ali a desenrolar e que, portanto, era um alvo delicioso para as armas anticarro. Houve uma série de disparates consecutivos a serem feitos, a insistência naquele tipo de manobra, quando viram que não dava resultado, mas se insistiram sempre. Parecia que só sabiam aquilo. Depois, aquela fé nos, por exemplo, quando vierem os F-16, não serve nada. Atenção, a Rússia, vão aparecer agora, se aparecerem os F-16, uma dúzia ou mais, até que sejam 20, que sejam 50, com pilotos que estão agora a começar a trabalhar naquilo. Quando os russos têm pilotos com milhares de horas de voo, têm caças ao nível do F-16 tão bons ou melhores, que é o caso do Sukhoi 35 ou do Sukhoi 57, assim então nem se fala. Depois, trabalharem os F-16 sem usar AWACS não vale a pena. Enquanto os russos têm o avião AWACS que permite aumentar o alcance e permite que a Força Aérea Russa desligue os seus localizadores e, portanto, praticamente fique não detectável. O que acontece é que, com a ajuda do AWACS, vão destruir os F-16 todos. Não vale a pena pensarem nisso. Não vale a pena, por mais carros de combate, como disse, e muito bem, que ponham ali os Abrams, os Challenger, seja o que for, os Leopard, não vale a pena. Não vale a pena, porque o material russo equipara-se e depois é uma questão, eles estão treinados naquilo, os outros não, receberam as viaturas, começaram agora a mexer com aquilo, não vale a pena estar a gastar ainda mais. É um perfeito disparate aquilo que está a ser feito. E naquilo que eles combatem, boa vontade, depois, neste momento, o exército russo está a combater pessoal do serviço militar convocados, não é? O serviço militar obrigatório, quase pessoal regimentado à força nas diferentes cidades da Ucrânia, com pouquíssima preparação, que chegam ali, agora até mulheres, que chegam ali, enfiam a cabeça nas trincheiras e ficam à espera de ver o que acontece. Isso não chega, não dá. Enquanto do outro lado, eles estão a lidar com pessoal voluntário, que foi bem treinado, que sabe o que está a fazer. Não há pessoal do serviço militar obrigatório nas forças russas. Atenção a esse pequeno pormenor. Quer dizer, aquilo quando a gente vê, foram mobilizados, não sei o quê. Não. O que, neste momento, as forças russas são constituídas por pessoal contratado. E, portanto, que tem outra disponibilidade até mental para estar ali. E isso é muito importante. Depois, os resultados que se vão obtendo também, não é? Como isto vai moralizando, obviamente, a tropa. Quando conquistam determinados objetivos, ficam moralizados para continuar. Aquela moral que os ucranianos conseguiram quando tiveram aquelas vitórias, sobretudo na região de Kupiansk e Kharkiv, já se esgotou. Agora não, agora é o contrário, eles agora têm o moral em baixo, porque foram derrotados sucessivamente numa série de sítios. E neste momento estão a perder em toda a frente. É que não há um único sítio onde eles possam dizer, não, ali estamos a ganhar, estamos a ter vitórias. Não, estão a ser derrotados em toda a linha. Não vale a pena ter ilusões, mesmo nos sítios onde eles têm fortíssimas defesas, que é o caso da Avdiivka. Há outro aspecto também, que eu considero muito importante, que também é a parte política. O facto de o Sr. Zelensky estar a interferir, estar a entrar em choque com o general Zaluzny,
precisamente porque já quando foi de Bakhmut, agora Artyomorsk, os militares queriam assumir uma postura diferente, enquanto o Zelensky insistiu que aquilo fosse defendido até ao último. Conclusão, tiveram ali imensas baixas. Enquanto os russos estavam a gastar elementos dos Wagner, que são mercenários, os ucranianos não. Aquilo para eles foi uma desgraça. O que é que aconteceu em Mariupol? Foi a mesma coisa. Em Mariupol foram 3 brigadas de marinos que foram à vida. Eles depois recuperaram, agora estão a queimá-las na região depois de terem queimado uma parte em Zaporizhia, agora estão a queimar o pouco que sobrou na região de Kherson. Isto é disparates atrás de disparates. A confiança que têm no apoio ocidental, e alguém os convenceu disso, e mal, que eles iam conseguir derrotar a Rússia. Quem os andou a convencer disso, obviamente não sabe o que está a fazer. Nós temos este grande defeito no Ocidente, e eu vi isso até, inclusive, infelizmente, em alguns dos meus camaradas, não em todos, que é esta mania que somos melhores que os outros. Não, somos superiores. Devíamos aprender umas lições. Os russos são melhores que nós em guerra eletrónica, são melhores que nós em artilharia. Não só na maneira como a utilizam, são os próprios materiais, são melhores que os nossos. Os nossos obuses não estão a aguentar os ritmos de tiro que os materiais russos aguentam. Porquê? Porque nós fazemos o fornecimento destas coisas por concurso. Estabelecemos um teto mínimo de características que o material tem que obedecer e, obviamente, as empresas que competem para fornecer as coisas, não é? Ganha qual? A mais barata. A mais barata produz materiais menos capazes, como é óbvio. Atinge os mínimos, enquanto os russos não. E, portanto, o obus russo aguenta 10.000 tiros, o obus ocidental aguenta 1.000. A grande diferença é essa, não é? Depois disso começam a derreter os canos, começam os aparelhos de pontaria, as folgas todas a surgir, perdem precisão, etc. Depois, em termos de guerra eletrónica, não levámos um banho. Os carros de combate russo, o T-90, que, como disse bem, tem aparecido pouco, mas eles existem e estão lá. Os Su-5, os Sukhoi 57 foram lá só para ver como é que aquilo trabalhava e fizeram o seu estrago e vieram-se embora. Os mísseis hipersónicos foi só uma demonstração, eles só usam quando há um objetivo remunerador. A última vez que usaram, que nem foi há muito tempo, o Kinzhal, o que é que conseguiram? Destruíram um depósito de armamento ucraniano onde estava uma bateria de Patriot que tinha acabado de chegar e que foi para a maneta. Portanto, foram os Atacams que tinham chegado, a bateria de Patriot e os obuses as munições de 15,5. Foi uma desgraça, só com um míssil Kinzhal. Está a ver? Da outra vez que tinham usado o míssil Kinzhal, foram não sei quantos quadros, a gente nem sabe quantos eram de americanos e alemães e polacos que estavam naquele posto de comando que foi atingido. Não é? Nós é que depois não temos informação. E depois continua esta mistificação, porque é um embuste aquilo que estão a fazer. A convencer os ucranianos que conseguem ganhar, porque se fôssemos nós ganhávamos de certeza. Não ganhávamos. Eu neste momento tenho sérias dúvidas se temos capacidade para enfrentar o exército russo se ele estiver todo à nossa frente. Com NATO ou sem NATO, a única coisa que nos safa é o chapéu de chuva americano, mas e são as armas nucleares que temos, porque no restante material eles não precisam de nós para nada.